Aí, vamos lá, vamos começar então a aula de hoje, né? Pessoal, boa noite a todos. Aí, como combinado, vamos gravar a aula hoje aqui pelo canal do YouTube para vocês, devido a alguns probleminhas técnicos. Mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente dá continuidade então ao conceito de perspectiva cônica, só que hoje nós vamos aplicar a técnica. Essa técnica ela foi tirada do livro Perspectiva dos Profissionais, do Gildo Montenegro, tá? E aí eu faço de uma forma um pouco mais leve para vocês, a gente só não vai trabalhar nessa perspectiva a relação do ponto de vista, que eu acho que é um processo a mais que a gente tem e que não muda muito a relação da perspectiva técnica. Então, de todos os conceitos trabalhados na perspectiva técnica do Gildo, né, que é a questão da perspectiva descritiva, a gente só vai pular a etapa do ponto de vista. Do mais, nós vamos trabalhar todos os conceitos aplicados, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho então do que a gente vai ter hoje para a aula de hoje, então o conceito programado para hoje, perspectiva cônica técnica, tá? E aí nós vamos fazer uma prática aplicada. Continuamos ainda aí na unidade 3, tá? Trabalhando esses conceitos da perspectiva cônica. Bom, perspectiva cônica, então hoje vocês vão aprender a técnica para desenhar com a exatidão. E aí, quando eu falo exatidão, vocês têm que lembrar que nós estamos falando de uma perspectiva com traçados convergentes, onde ela tem uma distorção da imagem, mas quando eu trago hoje para vocês a técnica, é porque eu quero mostrar para vocês que, aplicado a técnica correta, o elemento ilustrado tridimensional ele fica muito mais próximo na proporção do que a perspectiva que nós fizemos na aula passada, que é uma perspectiva básica, com os principais elementos da perspectiva, que sai a perspectiva, a gente consegue ilustrar o nosso pensamento, mas quando eu tenho as medidas exatas, puxadas na proporção, com posicionamento exato, o desenho fica na sua relação proporcional, tá bom? Então, sempre a gente vai trabalhar essas relações proporcionais, mesmo quando a gente trabalha a perspectiva básica, tá? Mas hoje, um processo mais passo a passo aí, de como traçar a perspectiva técnica cônica, né? Então, aqui, pessoal, dá para ilustrar aqui para vocês qual é o conceito, tá? O conceito da perspectiva cônica, usando a técnica descritiva, ela parte do princípio que eu vou ter uma linha de base, onde nessa linha de base eu vou posicionar o perfil da planta do meu objeto de estudo. Então, no caso hoje, a gente vai trabalhar o mesmo objeto modelo da aula passada para a gente poder fazer a comparação. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele posiciona o elemento, no caso, pode ser a vista superior, pode ser a planta baixa, pode ser um cômodo, se eu quiser desenhar uma interiores, pode ser a planta de cobertura, tá? Na escala, de acordo com o tamanho do papel escolhido. Então, a gente vai ter a linha de base e vamos posicionar um dos vértices dessa planta encostado na linha de base. Então, o que é preciso compreender? Quando eu posiciono a minha planta, os cantos de todos os vértices aqui, então vamos pegar esse objeto como modelo. Todos os cantos têm 90 graus, correto? Então, a gente tem duas maneiras de raciocinar. Ou eu posiciono certinho o ângulo de 90 graus, então eu posso pegar um esquadro, posicionar 90 graus aqui, começar a traçar a base e depois as retas paralelas, ou nós vamos trabalhar com os ângulos complementares, que é o que eu prefiro, tá? Eu acho mais interessante trabalhar os ângulos complementares. Então, a gente posiciona um ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 aqui. Automaticamente, internamente, nós vamos ter 90 graus.
Professora, pode ser 45, 45? Pode, mas dependendo do objeto, você jogar 45, 45, você perde um pouco do comprimento da peça, distorce um pouquinho mais. Trabalhar 30 e 60 são os ângulos mais adequados, assim, eu acho que deixa o desenho muito mais bonito. Mas isso impede de eu trabalhar outra angulação? Não, não impede, tá? Mas para que fique mais fixo como é que é o processo do desenho, a gente vai trabalhar então hoje posicionando um dos vértices para que ele fique em 90 graus. A gente vai traçar um ângulo de 30 graus aqui no lado direito e um ângulo de 60 graus aqui no lado esquerdo, tá? Feito isso, é traçado a linha do horizonte, a linha de terra, o eixo da altura, tá vendo? E aí tem o chamado ponto de vista. Ponto de vista nada mais é a posição que você quer que o observador esteja observando esse objeto. Então, por exemplo, aqui ele colocou o ponto de vista no mesmo eixo da altura. Ele colocou o ponto de vista, ligou a relação da distância que ele quer esse ponto de vista em relação ao objeto, desceu esse ângulo de visão do ponto de vista, transformando esses pontos em ponto de fuga, e esse ponto de vista não existe mais. Então, na verdade, o ponto de vista, ele complica um pouco o processo e aumenta alguns traçados convergentes aqui que nos atrapalham. E, ao meu ver, não faz nenhuma diferença no desenho, sim. A não ser que você jogue o ponto de vista muito fora do eixo. Não faz, para mim, não faz diferença. Então, a gente pula essa etapa. Então, nós vamos trabalhar a perspectiva técnica cônica sempre com os elementos. Linha de base, linha de terra, linha do horizonte na altura que eu quiser essa linha do horizonte. Posicionar a planta, né, com um ângulo de 90 graus, trabalhando os ângulos complementares 30 e 60 graus, puxando o eixo da altura perpendicular a partir do vértice até a linha de terra. Feito isso, a gente faz a marcação do ponto de fuga na distância que eu quiser, isso também é livre, tá? Então, fazemos a marcação na linha do horizonte do ponto de fuga, traçamos a linha convergente base, e aí a gente começa a descer as proporcionais. Então, essa é o princípio básico da perspectiva técnica cônica. Quais são os principais elementos que devem conter numa perspectiva cônica? Tá vendo a diferença? Lá na perspectiva base são 4. Na perspectiva cônica eu já tenho os elementos a mais que eles precisam existir para que a perspectiva fique na sua exatidão da proporção. Então, aqui o que entra de diferente é a linha de base, né? Então, a gente tem a linha de base, que é onde a planta do desenho vai ficar encostado, para que a gente tenha a relação proporcional das medidas do objeto que vai ser desenhado. Nós vamos desenhar a linha de terra, a linha do horizonte fica entre a linha de base e a linha de terra. O ponto de fuga, ou os pontos de fuga, sempre posicionados na linha do horizonte. A vista superior da peça, ou a planta de cobertura, também pode ser a planta baixa, posicionada na linha de base, de acordo com o que eu expliquei agora, né? Sempre com o vértice em 90 graus, aí para isso a gente trabalha o ângulo de 30 e 60 graus complementares. O eixo da altura perpendicular ligando a linha de base até a linha de terra pelo vértice do desenho. E as linhas convergentes para decorrer o desenho da perspectiva cônica proporcional. Esse é o princípio, é tudo que deve conter no início. Então, é o que eu não posso esquecer de marcar para que eu possa fazer o desenho, tá? Então, qual vai ser a nossa peça modelo? A mesma peça da aula passada. Por quê? Para vocês compreenderem o raciocínio um pouco mais rápido, visto que vocês já desenharam a relação da perspectiva básica, então é muito similar, lógico, com muito mais elementos técnicos, mas o raciocínio lógico é praticamente o mesmo. Então, a gente vai usar a mesma peça, as mesmas dimensões, ok? Só que o que vocês vão perceber no final?
Vocês vão perceber lá quando a gente terminar o desenho técnico, a diferença entre a perspectiva básica e as suas relações proporcionais e a perspectiva técnica e as suas relações proporcionais, tá? Então, hoje, essa a intenção da aula além de ensinar vocês a técnica da exatidão da cônica, mostrar para vocês essa diferença entre um desenho e outro. Bom, aqui, gente, eu fiz um passo a passo mais detalhado, tá? Então, no slide da aula passada até tem um passo a passo, mas ele tá muito mais rústico, vamos dizer assim. Então, aqui eu fiz exatamente como eu fui desenhando hoje para vocês. A folha que eu usei como padrão para traçar o desenho de hoje, eu usei o tamanho A3. Então, no A3 eu fico um pouco limitado com as dimensões do espaço de desenho. Quem tiver um A2 e quiser fazer com maior liberdade, pode fazer. Quem tiver o A3, quiser seguir exatamente como eu estou orientando, também pode fazer, tá bom? Então, é o seguinte, aqui tem um passo a passo para vocês, na hora de desenhar, poder ir seguindo tanto a imagem quanto o texto, tá? Então, eu comecei assim, ó. Eu tracei a linha de base, imagina a folha já pronta, com a margem colada na mesa de vocês. Primeiro passo, eu tracei a linha de base a 10 centímetros da margem superior da folha A3. Então, eu peguei a margem de cima, medi 10 centímetros para baixo, tracei uma linha, né, suave e determinei que ela é a minha linha de base. Daí, eu fui traçar a linha de terra. A linha de terra eu joguei bem embaixo da folha, eu joguei a 1 centímetro da margem inferior. Tracei a linha de terra. E tracei a linha do horizonte 1,5 centímetro abaixo da linha de base, tá? Para ter uma distância, para poder facilitar aí os rebatimentos de medida, o posicionamento do ponto de fuga, tá? E depois disso, a gente acha o ponto médio na linha de base para posicionar a vista superior ou a planta do desenho. Eu vou pular um pouquinho para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando, ó. Então, ó, a 10 centímetros da margem superior, eu desenhei a linha de base, tá aqui, LB. Lá embaixo, 1 centímetro acima da margem inferior, eu desenhei a linha de terra. E 1,5 centímetro da linha de base, eu tracei a linha do horizonte. E aqui, determinei o ponto médio, tá? Da linha de base. Então, são os primeiros traçados que a gente fez para iniciar aí a perspectiva cônica. Vamos voltar lá. Próximo passo. Para posicionar a vista superior, né, lá na linha de base, nós vamos traçar o ângulo de 30 e 60 graus, respectivamente, à direita e à esquerda. Então, posicionando lá naquele ponto médio, eu vou traçar na direita da folha o ângulo de 30, na esquerda o ângulo de 60, para a gente começar a traçar, a desenhar a base, né? A vista superior aí do desenho modelo. Coloco aqui como uma opção, podemos apenas posicionar o ângulo de 90 graus e traçar as linhas também. É uma forma, depois você vai pegar nas manhas, você posiciona no esquadro ali 90 graus, no ângulo qualquer que você queira e já consegue desenhar. Mas hoje nós vamos usar ângulos de 30 e 60. Feito isso, desenha a vista superior, nós vamos desenhar na escala 1:1. Sempre a gente tem que entender que nós vamos utilizar a escala mais adequada para a folha escolhida. No caso do A3, dá para a gente trabalhar na escala 1:1 aí. No vértice da vista superior, né, que encosta na linha de base, a gente vai traçar perpendicular até chegar na linha de terra. Então, essa linha é o que a gente chama de eixo da altura. Desenhamos o ponto de fuga na linha do horizonte e vamos traçar a partir do eixo da altura na linha de terra a linha de convergência na direção dos pontos de fuga. Depois, nós vamos rebater as medidas proporcionais da vista superior na linha de base
para iniciar os traçados descritivos da perspectiva. Levamos as medidas da linha de base para a linha de convergência, largura e comprimento, e vamos fazendo os traçados aí da convergência do ponto de fuga. No eixo da altura, a gente vai marcar as medidas reais necessárias ali para o detalhamento da peça, e depois a gente vai trabalhando aí as linhas de convergência até que a gente consiga aí finalizar a peça. Então, aqui tem um passo a passo para vocês, caso tenham dúvidas no momento da construção ou após a explicação. Então, vamos praticar, gente. Então, primeiro passo, nós vamos desenhar linha de terra, linha de terra, linha do horizonte, pontos de fuga, eixo da altura e a linha de base, né? Bom, modelo vai ser o mesmo modelo. Então, vamos começar, tá bom? Vamos fazer as margens, ok? E bora começar aqui o desenho. Voltamos aqui para explicar para vocês. Então, pensando na sequência do passo a passo que eu acabei de passar para vocês, eu vou explicar aqui passo a passo, o mesmo passo a passo representado no desenho. Então, primeiro passo, vamos descer 10 centímetros, traçar a linha de base. Descer lá embaixo, sobe 1 centímetro, traça a linha de terra. Abaixo da linha de base, 1,5 centímetros, vamos traçar a linha do horizonte. Então, eu pus aqui LT, LB, LH. E na linha de base, na LB, vamos marcar o ponto médio para a gente poder posicionar a vista superior aqui. Próximo passo, o que nós vamos trabalhar? Ângulo de 30 graus à direita, ângulo de 60 graus à esquerda, lá no ponto médio que a gente achou na linha de base, tá? Então, vamos traçar essas duas retas para que elas sejam para nós a base, para que a gente possa fechar a vista superior do desenho modelo. Nós sabemos que a medida do desenho modelo, ele tem 9 de profundidade, né? 4 de largura. Então, eu marquei aqui, ó, 9 centímetros de profundidade, né, de comprimento aqui, 4 de largura. E aí, nós vamos trabalhar as paralelas para que a gente possa fechar o desenho. Então, trabalhamos a paralela lá no 4, depois trabalhamos a paralela aqui no 9, tá bom? Bom, feito isso, qual que é a intenção? Sempre deixar o vértice em 90 graus, tá? Isso que é importante. Então, aqui trabalhamos ângulos de 30, ângulos de 60, fechamos aqui. Ótimo, vamos para o próximo passo. Próximo passo, a gente já detalhou, fez os detalhes da vista superior, que a gente sabe que a gente tem um recorte, né, numa altura determinada com 2,5 aqui, e lá no fundo a gente tem também um lado mais avançado, mais alto, né, com 2,5. Então, essa é a nossa vista superior, que a gente pode chamar de planta também, né, do desenho, que ela vai ficar, então, posicionada na linha de base. Feito isso, gente, qual é o próximo passo que tá lá na sequência do passo a passo que nós temos, né? Então, nós vamos desenhar a partir do vértice da vista superior, lá na linha de terra, nós vamos levar perpendicular uma linha até a linha de terra. Então, nós estamos construindo aqui o nosso eixo da altura, tá? Então, olha, veja que a nossa planta tá lá em cima da vista superior, linha de base, linha do horizonte, a linha de terra lá embaixo. Nós estamos trazendo do vértice perpendicular até a linha de terra, o eixo da altura. Marcando aqui o eixo da altura, nós vamos escolher agora, na linha do horizonte, a distância dos pontos de fuga que eu quero posicionar. Esse posicionamento é um posicionamento livre. Para o meu desenho, eu sempre gosto, quanto mais distante o ponto de fuga do eixo da altura, melhor. Eu acho que fica mais bonito o desenho. Então, eu coloquei no máximo da linha do horizonte, onde é possível, dentro do espaço da folha que eu escolhi, que é o A3, tá?
E aí, o próximo passo, nós vamos traçar o quê? Nós vamos traçar as linhas de base de convergência. Lá no eixo zero do eixo da altura, da origem, né? E vamos levar as linhas convergentes até o ponto de fuga. Então, aqui a gente já está com o ambiente pronto, com todas as informações necessárias, todos os posicionamentos dos elementos importantes, para que a gente possa agora prosseguir e finalizar aí a nossa perspectiva técnica cônica. Bom, próximo passo. Próximo passo, nós vamos projetar na linha de base as medidas que na planta da vista superior aqui são medidas exatas. Nós vamos projetar essas medidas exatas, tá? Na linha de base. Então, aqui, a distância da largura da peça, eu venho com o esquadro, né? Posiciono certinho aqui 90 graus, projeto a distância máxima da largura, projeto os detalhamentos que eu tenho, projeto a distância máxima do comprimento. Essa relação aqui são as medidas que nós vamos trabalhar com medidas proporcionais lá nas linhas convergentes, na linha de terra, né, junto com a altura e os pontos de fuga. Então, esse momento é o momento onde a gente traz essas medidas importantes, posiciona na linha de base, para que a gente possa trabalhar agora as relações proporcionais. Então, o primeiro passo, nós vamos pegar a medida posiciona aqui a régua em 90 graus, nós vamos trabalhar a medida da largura e a medida do comprimento da peça, tá? E vamos marcar aqui nas linhas convergentes. Então, eu pego aqui, ó, aonde que a medida da largura rebateu na linha de base? Ah, nesse ponto. Então, eu posiciono nesse ponto e eu vou fazer a marcação lá na linha convergente da largura da peça. Mesma coisa nós vamos fazer com o comprimento. Posiciona a régua, leva até lá e vamos marcar. Então, na minha linha de convergência, eu já consigo ver aqui, ó, né, em perspectiva, a largura que a minha peça vai ter e o comprimento que a minha peça vai ter. Então, agora nós vamos trabalhar esses dois pontos, convergindo para os pontos de fuga, para que a gente possa, então, começar a desenhar essa perspectiva. Então, pego aqui na marcação da largura, posiciono na marcação da largura e levo em direção ao ponto de fuga oposto. A mesma coisa com o comprimento, posiciono na marcação do comprimento e levo em direção ao ponto de fuga oposto. Então, quem que a gente trouxe já aqui para a perspectiva, a gente já começou a detalhar, desenhar, né, a imagem, a sombra, né, qual é o espaço em perspectiva que esse nosso objeto modelo vai ocupar aqui no nosso desenho. Próximo passo, nós vamos marcar no eixo da altura, tá, as medidas que nós temos no detalhamento da nossa peça. Então, a gente sabe que as medidas trabalhadas na peça modelo 5,5 é a altura máxima da peça. Eu tenho alguns detalhes com a medida 2,5 e eu tenho um detalhe de recorte também com a medida 1,5. Então, nós vamos marcar 1,5, 2,5, 5,5, tá? No eixo da altura. Feito isso, né? Então, eu pus aqui só para resgatar um pouquinho essa imagem. Feito isso, nós vamos pegar a distância máxima da altura e nós já vamos fazer o quê? As linhas convergentes para a gente já começar a delimitar alguns traçados descritivos aqui da perspectiva. Então, lá na medida 5,5, a gente converge para o ponto de fuga para um lado e converge para o ponto de fuga para o outro lado. Próximo passo, a gente vai focar, então, agora na lateral direita, que vamos olhar aqui, ó, a vista lateral, a vista frontal, desculpa. A vista frontal é a vista que tem os maiores detalhes da peça. Então, agora, o próximo passo, nós vamos focar aqui na vista frontal, tá bom? Então,
que está faltando para a gente detalhar aqui na vista frontal? A gente já tem, se vocês olharem, o espaço que ele ocupa, né, da altura e seu comprimento. Falta agora a gente fazer esse detalhamento. Então, eu preciso trazer essas medidas proporcionais aqui dos recortes, para que a gente possa juntar com o detalhamento das alturas que eles têm, para que a gente defina o perfil da vista frontal na nossa perspectiva. Então, a gente posiciona novamente nossa régua, o nosso esquadro em 90 graus, pega a medida proporcional que nós temos, vamos fazer a primeira demarcação aqui, e depois a gente corre esse esquadro, posiciona aqui e vamos trazer essa medida proporcional aqui para a perspectiva. Então, nós vamos ter esses dois traçados aqui. Eu geralmente gosto de fazer o mínimo possível, assim, desenhar onde eu sei que esse traçado vai existir. Então, aqui eu sei que ele vai até a parte mais alta da peça, eu levei até a parte mais alta. Aqui eu sei que é só um espaço detalhadinho mais baixo, então eu não fiquei riscando até lá em cima. Mas vocês podem trabalhar esses riscos contínuos também, sem problema algum, ok? Feita a demarcação no sentido vertical, trazendo as medidas proporcionais para a perspectiva, agora a gente vai começar a fazer o quê? Começar a fazer esse detalhamento. Então, a gente não traçou a altura 2,5 aqui? Essa altura 2,5, ela dá tanto esse recorte para a gente, na vista lateral, quanto demarca esse detalhamento aqui na vista frontal. Então, a gente vai pegar na altura 2,5 e nós vamos levar na direção do ponto de fuga oposto, vamos traçar a largura da peça e depois vamos fazer o mesmo oposto para a gente começar a traçar esse detalhamento aqui. Então, ó, tá vendo? Eu não levei até o final, eu terminei aonde eu sei que eu já tenho a linha delimitada aqui da minha perspectiva. Então, eu posicionei no ponto de fuga e no ponto 2,5 e tracei o que eu preciso traçar. E a mesma coisa eu vou fazer no outro sentido e vou, tá vendo? Não é aqui que tem que acabar? Eu não trouxe a medida aqui? Então, a gente pode, preciso fazer tela ao final, senão começa a ficar muita linha no desenho, aí começa a confundir a cabeça. Então, aqui também vamos traçar a medida exata determinada ali do detalhe, ok? Então, a gente fez exatamente isso daqui, ó, tá aqui, tá bom? Próximo passo, a gente vai fazer esse detalhe aqui, desse rebaixo, que é na altura 1,5, posiciona em direção ao ponto de fuga, e aí nós vamos traçar exatamente entre as retas aqui, onde esse detalhe aparece. Então, tá feito ali. Vocês já conseguem perceber que o perfil da nossa vista frontal, ele já tá pronto aqui. Então, já para começar a facilitar a nossa visualização, nós já vamos passar o nanquim aqui ou um grafite mais reforçado para que a gente possa depois dar sequência e continuidade ao traçado das linhas convergentes, porque aí essa vista lateral já vai nos ajudar muito. Então, eu passei já um nanquinzinho aqui, a gente já tem, então, um perfil determinado, delimitado, e agora nós vamos fazer o mesmo raciocínio da outra perspectiva técnica básica lá, né, que a gente desenhou a aula passada. Ai, aqui eu não mudei o título, né, era só perspectiva. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar todos os vértices na direção convergendo ao ponto de fuga 1. Então, esse primeirinho aqui já tá traçado, né, gente? A gente não precisa mais traçar. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Posiciona aqui, posiciona no ponto de fuga e traça. E assim sucessivamente, nós vamos fazer na direção do vértice do ponto de fuga 1 e nós vamos ter esse resultado, ok? Próximo passo agora é a gente fechar a peça. E nós vamos fechar a peça usando a medida proporcional da largura aqui da peça. Quem vai ser a nossa referência? Exatamente essa linha da largura. Essa linha da largura vai nos permitir fechar essa base. A altura máxima da peça não tá aqui, ó. A altura máxima, nós vamos pegar a altura máxima, levar para lá e assim sucessivamente.
Então, veja bem, ó, até fiz uma setinha aqui para orientar vocês. Nós vamos trabalhar, então, agora essas duas medidas. Essa medida vai fechar esse detalhamento aqui desse rebaixo. Esse vértice, que é o vértice da altura máxima da peça, ele tá lá no fundo da peça, ó. É lá que eu vou fazer esse detalhe. Mas o ponto de referência dele tá aqui na frente. Então, esse é o ponto de referência da altura máxima, mas que nós vamos traçar só lá atrás. Então, nós vamos fazer isso, né? A primeira setinha, posiciona no ponto de fuga, vamos fazer aquele detalhe. A segunda setinha, ó, é nessa outra imagem, posiciona ali no ponto de fuga e vamos fazer o detalhamento da parte mais alta ali da nossa perspectiva. E aí, nós vamos ter esse resultado, né? Posicionamos a régua nesse ponto e no ponto de fuga, traçamos essa linha. No ponto mais alto e no ponto de fuga, traçamos a parte mais alta da peça. E agora, os vértices que foram aparecendo a partir desses traçados vão nos ajudar a fechar o restante da peça. Próximo passo agora, então, nós vamos pegar esse vértice mais alto para a gente traçar a vertical, para a gente desenhar aqui o rebaixo da peça. Posiciona, então, a régua em perpendicular, posiciona no vértice e vem até encostar nessa aresta aqui, que é a aresta onde essa altura termina. Então, a gente vai ter aquele detalhamento. E para fechar agora a relação da peça aqui, nós temos esse ponto aqui, que a gente posiciona em direção ao ponto de fuga e vamos fechar a peça, né? Ó, aquele ponto, posiciona a régua no ponto e no ponto de fuga. Só que a gente vai traçar daqui para cá, ó. Aí a gente faz esse traçadinho aqui. Então, a nossa peça tá pronta, tá finalizada, tá traçada com todas as relações proporcionais técnicas da perspectiva cônica. E aí, para finalizar o desenho, a gente traça aí com o nanquim, e aí vocês conseguem perceber a diferença, né? Quando a gente tem o auxílio da relação proporcional com os ângulos complementares que nos ajudam a posicionar corretamente as medidas da peça lá na planta, lá na linha de base. Isso faz com que a peça ela fique com dimensões proporcionais, mas ela fica mais proporcional à realidade do objeto. E aí eu até trouxe aqui para vocês, né? Aqui só para reforçar mais um pouquinho, o desenho mais em vista. Aí eu trouxe aqui para vocês verem a diferença da cônica básica para a cônica técnica. A cônica técnica, por que ela fica mais espalhada? Por que não dá a impressão da proporção? Porque essa relação da medida que a gente coloca aqui na base, ela é uma medida ortogonal. Já essa não. Essa nós posicionamos a planta em ângulo complementar lá em cima na linha de base, e isso faz com que a gente traga essa relação de maior proporção. De eu conseguir compreender que eu tenho uma parte mais alta, uma parte mais baixa, um rebaixo menor ainda. Aqui a gente percebe, mas é um desenho um pouco, como eu disse, é uma perspectiva mais básica, é uma perspectiva para criação, mais para uma questão mesmo de croquis. Aqui não, aqui é um traçado perfeito, técnico, né? Então, pessoal, a aula de hoje é essa atividade para vocês fazerem. A atividade de hoje também vale ponto, ok? Os slides já estão postados na unidade 3, seção 3. E essa aulinha, então, vamos baixar ela lá no YouTube para que vocês possam assistir a explicação. Não tem segredo, vocês já fizeram a perspectiva básica. A relação do raciocínio lógico é o mesmo, só que agora com maior precisão, tá bom? Então, bom exercício a todos, boa aula para todo mundo aí. E eu aguardo até semana que vem a foto desse exercício no nosso grupo também, tá bom? Pessoal, continuei aqui deixando o cronograma, né, para que isso fique bem reforçado na cabeça de vocês. A composição da nossa nota, a imagem
e a frase do semestre que eu trago para nós. E muito obrigada pela compreensão, pela participação que vocês sempre têm, né? Pelo retorno que vocês dão da aula sempre, tá bom? E até semana que vem. Beijão para todos, se cuidem, cuidem de todos os seus. Fiquem com Deus.